Opa, hoje é quinta-feira, dia 10 de janeiro de 2019. Claro, tô aqui no Coca-Tech, seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, WhatsApp, saúde, banho tech e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Coca-Tech. Coca-Tech, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Uma das coisas que mais me pergunto é qual é a melhor VPN, Coca? VPN que vale a pena, qual VPN que você usa? Vou fazer o seguinte, semana que vem, bate-papo com os patrões, terça-feira de noite, onde eu vou contar qual é a VPN que eu uso, por que que eu a uso, o que que você leva em conta na hora de escolher uma VPN, como que você monta, vou mostrar como que você monta a sua própria VPN. Fácil, são acho que menos de 5 minutos, você monta uma VPN, um servidor VPN para você, então você se protege de uns riscos de uma VPN comercial. E você vai pagar preço de servidor, que é o mesmo preço de uma VPN comercial, sendo que você consegue dar acesso para toda a sua família, até para os seus amigos, porque você tem uma banda muito maior. Fala da importância de você se proteger da VPN. Eu até fiz uma brincadeirinha lá no Instagram, coloquei um site, mindgeek.com. Dá uma olhadinha nesse site. Marketing digital, né? Uma empresa mundial, global, big data, coleta de dados, mas dá um palpite de qual é o ramo de atuação dessa empresa. Você vai tomar um susto, ou não, talvez, quando você vê o ramo de atuação na empresa, e aí você vai entender que todo mundo tá fazendo coleta de dados, que você não tem como se proteger, você não pode se proteger, até mesmo navegação privada não te protege exatamente, você não tem como se proteger. O que você pode fazer é fazer com que as empresas não saibam quem é você, é a única coisa que você consegue fazer, e quem vai conseguir, né, te dar essa proteção é exatamente a VPN, mas tem alguns riscos, por isso que é legal você ter a sua própria VPN. Então vou mostrar para os patrões como montar a sua própria VPN. Na verdade verdadeira, hoje já tem coisa melhor que VPN, coisa que jornalista padrão Snowden usa. Aliás, até uma das poucas tecnologias que hoje está conseguindo burlar as limitações na China, na internet chinesa. Eu não queria falar disso, mas fazer o seguinte então, terça de noite eu bato esse papo com os patrões, falo, né, sobre VPN, como é que você monta a sua própria VPN, esquema de proteção, anonimato, privacidade, monta a sua própria VPN e vou mostrar essa nova, né, que eu tô chamando de nova VPN, essa nova tecnologia de VPN. São duas coisinhas que você vai instalar, é mega fácil, tá bem redondinho, é um aplicativo no Mac ou no Windows para você criar um servidor na nuvem, para ter privacidade. De fato, você tem que montar sua própria rede, sendo quanto menos elementos de terceiros, melhor. Então você tem um gerenciador, um carinha que cria os servidores para você, aí você pode ligar, desligar, fazer o que você quiser, né, destruir esses servidores quando você quiser, então é bem fácil, atualizado automaticamente, e tem a ponta do cliente para iOS, para Android, para Mac, Windows, funciona em qualquer ambiente. E hoje, como você tem o preço, né, desses servidores em nuvem acessível por $5, você tem 1 tera de transferência, você não usa 1 tera na sua casa, né, que é uma banda larga fixa. Dá para você colocar até, né, um servidor assim, com uma velocidade legal. Eu vou colocar a velocidade dessa minha VPN lá no @CocaTechPod, no Stories do Instagram. Então aí a gente bate esse papão, resolve de uma vez por todas VPN de uma maneira bacana. Então terça-feira de noite, bate-papo com os patrões, vou mandar o e-mail pros patrões. Notícias. Coca-Tech. E Coca, vão bloquear de novo o WhatsApp aqui no Brasil? Então, o ministro Alexandre Moraes deu algumas sugestões para o novo ministro da Justiça, o Sérgio Moro, e também para a Câmara dos Deputados, para o Rodrigo Maia, para serem implantadas nessa nova etapa. São 11 sugestões, fala daquela questão do crime sem violência, então pena alternativa não iria para o sistema penitenciário, parte de financiamento, e tem uma parte falando de WhatsApp, falando de redes sociais, e basicamente diz que o WhatsApp tem que obedecer às leis brasileiras. Isso significa a quebra do sigilo, né? Hoje, por exemplo, a gente tem sigilo nas correspondências. Ninguém pode quebrar esse sigilo, a não ser que o juiz diga, não, quebra lá o sigilo, e aí sim a correspondência pode ser interceptada. Caso de telefone, intercepta esse telefone. A coisa hoje é totalmente digital, né? Não sobe ninguém num poste. Tem que grampear aquele telefone ali. Não sobe ninguém num poste para grampear a linha telefônica, até porque hoje, né, tá tudo em cima de
celular. Então não tem mais um fio propriamente tal para você grampear. É tudo hoje digital, essa interação com... tem que travar os bens, pegar o dinheiro no banco. Tudo isso hoje tem uma interface. E você não tem essa interface hoje quando o assunto é WhatsApp, Telegram, né, as redes sociais. E a ideia é basicamente, olha, a gente quer acessar a informação, a gente quer dar uma espiada no que tá rolando. E eles diziam, a gente não tá no Brasil, tá nos Estados Unidos. Até mesmo aquela empresa que, pra você adivinhar qual é o ramo de atuação dela, não pode googar Wikipedia, nem nada disso. Tem que só olhando o site. E aí você vê lá, operação mundial, global. E na verdade não é nada disso. O que acontece é que a empresa tem uma sede num lugar, por legislação, pelas leis daquele lugar, não podia ter os servidores ali, montar a operação de fato ali por completo, então saiu espalhando os servidores de acordo com a legislação. E isso é uma prática comum, isso é também a própria internet, não no sentido de burlar a lei, mas hoje você tem CDN, onde é que tá o dado? Ele tá espalhado, ele tá replicado no mundo, você tá fazendo um download, assistindo um vídeo no YouTube, achando que tá pegando lá do YouTube dos Estados Unidos, e não, às vezes até você tá pegando da sua própria operadora, o teu vizinho acabou de assistir aquele vídeo, tá no cache ainda da operadora, da provedora, e você tá acessando dali. Então é uma outra realidade, não tem mais uma pessoa pela qual você possa tratar. Se estabelece, não, para operar aqui no Brasil tem que ter uma representação oficial aqui no Brasil, ou abre um escritório, tem uma representação oficial. O WhatsApp diz, a gente não tá no Brasil, não tem uma representação oficial, por mais que seja Facebook, aquela interpretação de leis que a gente bem sabe como funciona. Durante o ano passado inteiro, o WhatsApp fez uma campanha, Facebook também, uma campanha bem forte aqui no Brasil, junto da justiça, falando, olha, não dá pra quebrar. E é verdade, você não consegue quebrar. Embora hoje, teoria virou só um palpite, né? Teoria deixou de ser a melhor resposta que a gente tem pra alguma coisa, né? E tudo bem, a ciência, ela se contradiz, ela vai evoluindo, às vezes se contradiz homericamente, questão de gordura, né? O ovo, cafeína, faz bem, faz mal, muitas das vezes até por um mau entendimento do que é estatística, de quem tá fazendo o estudo, e muitas das vezes nosso também, mas via de regra, né? A teoria é a melhor resposta que a gente tem. Às vezes tem 2, 3 teorias competindo pra saber qual é a certa. Talvez a gente pudesse... É que os cientistas hoje não querem chamar mais de lei. Eles, se a gravidade fosse, né, entre aspas, inventada, né? Ela não é inventada porque ela já existia, mas o conceito da gravidade fosse estudado hoje, não sairia como lei da gravidade. Sairia como teoria da gravidade, em função, né, das coisas que a gente está descobrindo. Mudou. Então talvez a gente devesse ter algumas teorias que a gente pudesse levar ao status de lei para não ter, né, algumas aberrações que a gente anda vendo por aí. Muito embora, diga-se aqui fazer uma parte, religioso odeia ciência e cientista muitas das vezes odeia religião. E eles se esquecem que existe uma sabedoria muito grande na Bíblia como um todo. E é bem provável que a tal teoria da evolução, que não é só uma teoria, talvez esteja bem próximo de uma lei, mas ainda tem muito a evoluir, curiosamente, porque quando você olha para a teoria da evolução, você imaginaria que as espécies estariam mais ou menos uniformes, né? Seriam uniformemente, linearmente distribuídas, e não é isso que acontece. 90% das espécies que a gente tem hoje surgiram num período de tempo relativamente curto, ali 200 mil, 100 mil anos atrás. Houve uma concentração que a gente hoje ainda não consegue explicar o porquê. Até, né, consegue imaginar alguns paralelos com o religioso, então talvez em algum momento no futuro a gente assista uma certa mistura dessas duas linhas, e é exatamente esse isolacionismo que cria problemas. Justiça tem que sentar com as empresas, né, têm que responder para a justiça para chegar num consenso, para ver o que dá para fazer. Vamos colocar os dados aqui no Brasil. Tá, o WhatsApp coloca servidores aqui no Brasil, os quais inclusive ele já tem até em Buenos Aires tem servidor do WhatsApp. Mas tem que ter a chave aqui no Brasil e tem que dar acesso pra gente, tá? Mas por que tá colocando no Brasil? É para de repente o Trump não acessar? Você acha mesmo que o WhatsApp nos Estados Unidos não vai ter a chave para acessar aqui no Brasil? São ideias legais, o Brasil tem que jogar com o seu peso, né? O número de usuários, tem que fazer o seu jogo, porque hoje na prática, quem tá conseguindo quebrar o sigilo é só os Estados Unidos. Os Estados Unidos e seus amiguinhos têm acesso às informações. O Brasil, eventualmente, quando é um caso de relevância, faz todo o trâmite, consegue o acesso que gostaria, mas falta pavimentar nessa estrada, facilitar o acesso, que é o que o Moro tem total capacidade de fazer. Tem assessoria técnica para isso, então não vai cair no papinho, a criptografia não dá para quebrar. Toda vez que o WhatsApp foi confrontado, a galera falou, né, a gente sabe que não dá para quebrar, mas a gente quer entrar aqui. Você tem uma equipe técnica, né, que sabe como fazer,
E aí o WhatsApp fica, mas é que, né, dá aqueles migué. Fora isso, foi, né, um período bem tranquilo. De CS, né, já acabou. Mas CS, que a gente viu de CS é aquilo mesmo, muito acessório, muito HomeKit, muita TV. Teve a Bose fez um cancelamento de ruído para carro. Sabe aquela vibração do carro? Consegue captar essa vibração e anular essa vibração. Achei legal. Imagina você... É que hoje o carro a combustão, ele já tá, né, final de vida. A gente já tá indo para carros elétricos. Ainda tem talvez uns 10, 20 aninhos de carro a combustão. Chega tarde, mas pelo menos tá chegando. Filtrar essa vibração, né? Você meio que tá num carro a combustão que tem e vai ter uma experiência, pelo menos dentro, de estar dirigindo um carro elétrico, né? Virtualmente silencioso. Isso, inclusive, a gente pode imaginar como sendo um padrão. Mesmo carro elétrico tem um ruído, né? Imagina essa adoção de tecnologia. Que nem a questão do HomeKit. A gente tá vendo HomeKit. Fala HomeKit, mas são os assistentes, né? Você poder controlar coisa por voz. É você ter um microfone. A sua casa tá te ouvindo, poder conversar com você, você poder controlar os objetos sem ter que usar as mãos, só usando as vozes, né? Pô, Coca, mas eu só tenho uma voz. Sim, você só tem uma voz, mas em casa você tem outras pessoas. Então, outras pessoas podem fazer essa mesma manipulação sem mão, por voz. Tela acaba sendo uma coisa individual, você tem uma resposta na tela ali no seu smartphone. Quando esse retorno é por voz, todo mundo ouve, acaba que é uma coisa mais comunitária. Então, esse tantão de HomeKit, Alexas e Google Assistant, que eu tô, né, chancelando como HomeKit, é o que vai rolar daqui pra frente. Daqui 50 anos, digamos, ou 100 anos, 500 anos, 1000 anos, como eu gosto de dizer, né? Futuro é futuro. Você acha que o futuro, né, a sua torneira vai continuar sendo do mesmo jeito que é hoje? Não, vai ser uma torneira com HomeKit. Não necessariamente você vai chegar e falar, abre a torneira, né, pra ela abrir. Vai ter um sensor de presença. Isso, no final, é a internet das coisas. Por exemplo, agora, época de calor, uma informação que eu gostaria de saber é qual é a temperatura da água. A caixa d'água, né, fica pegando o sol, chega no final do dia, a água tá quente. Aí eu chego em casa, tenho que fazer algumas coisas com água corrente, né? Por exemplo, eu tenho um cachorro, a Apple, e a água tá quente. O ideal é que fosse uma temperatura mais ambiente. Então, qual é a temperatura que tá? Sem ter que abrir a água, né? Qual é a temperatura que tá? Porque eu já, né, consigo me programar, não preciso ir lá. Peraí, deixa eu ver aqui como é que tá. Ih, tá quente. Ih, esfriou. Agora pode. É um detalhe bobinho, sim, mas é um detalhe que no futuro vai ser resolvido exatamente. Isso é a internet das coisas. É você dar um sentido aqui não como orientação, sentido como sentido humano, né? Sentido, né? Os 5 sentidos, tato, visão, né? Você tá dando um sentido. Você tem um sensor. A internet das coisas, no final, é isso. É um sensor. Você tem informação, essa informação ela tá conectada e você consegue acessar remotamente essa informação e, eventualmente, né, realizar algum comando, realizar operações em cima. Né? Sei lá, abre a torneira, fecha a torneira, né? Nesse caso, bem específico. Então, por mais que determinados aparelhos lhe pareçam um absurdo, não é um absurdo, porque é para onde a gente tá indo. Os elevadores, eles tinham os ascensoristas, que era exatamente para parar no andar certinho, abrir a porta. Hoje, né, isso tá, entre aspas, né, com a internet das coisas. Consegue parar direitinho no andar, abrir a porta, fechar. Essa parte de casa, a gente teve uma boa evolução química, no sentido de... antigamente só tinha sabão de coco, né? Era tudo sabão de coco, banha de porco. Hoje você tem o detergente para lavar a louça, você tem um sabão para lavar o corpo, outro para lavar a roupa, você tem um desinfetante para banheiro, outro para chão, você tem um produto para limpar vidro, para limpar móvel, né? Você tem toda uma ramificação e a gente vai começar, não é ver uma ramificação na tecnologia, mas a gente vai começar a ver esses produtos de casa recebendo, né? Já recebeu banho químico, agora recebendo o banho de tecnologia. Então, CS, HomeKit, televisão, nessa parte de sensores, muita coisa também de acessibilidade, né? Os exoesqueletos, destaque pro da Samsung, bem legal, parte de som, que acaba sendo também uma questão de acessibilidade, saúde, muita coisa de saúde. Tem até gente dizendo que a próxima grande coisa da Apple vai ser saúde. Se você assumir que o Apple Watch, ok, não foi um furor como o iPhone, mas está batendo o iPod, pode ser, né, a próxima grande coisa. Tem que saber costurar, tem que saber alinhavar, deixar isso acessível pro médico, né? A gente olha por Apple TV e acha que é pura e simplesmente um produtinho. Mas não, o Apple TV é uma jornada que culmina com a questão do serviço de streaming da própria Apple, essa parceria com as TVs. Talvez quando o Timóteo falava, né, o Apple TV é só um hobby. Talvez de fato tenha sido só um hobby, só um passatempo, enquanto, olha, eu não tenho condições aqui de montar o meu próprio
serviço de streaming. Quando eu tiver, aí a gente vê o que faz. Mudo a maneira de interagir com a TV, mas hoje eu não consigo fazer isso, então vou colocar aqui um Apple TVzinho para você fazer o AirPlay, brinca aqui com o teu iPhone, aproveitar também que coloca uns aplicativozinhos aqui para ver o único aplicativo que eu acho que vale a pena quer dizer, que eu uso, tirando a parte de consumo de vídeo, é para medir velocidade, né? É o Speed Test. A única coisa que eu uso para saber se a conexão tá legal na parte da TV. Então, o ecossistema hoje tá mais complicado. Não basta fazer só para dentro de si, não basta só a Apple combinar com ela mesma, né? Combina ali com os setores, não, vamos fazer aqui o iOS conversando com o Mac e tá tudo resolvido. Não, agora tem que falar com os médicos, com os conselhos, com os pesquisadores. Talvez, de novo, o Timóteo esteja certo quando ele diz que a maior contribuição que a Apple tá fazendo é na questão de saúde, democratizando esse acesso à saúde. Talvez ele tenha mais em mente a realidade americana do que a nossa, porque, né, vamos combinar aqui, quem tem condição de comprar um Apple Watch, pagar R$3.000, consegue também ir num médico, mesmo sem plano de saúde, sem nada, consegue ir num médico, fazer um exame ou outro, mas tem sim esse quê de democratização. E para finalizar, porque já falei demais, o Timóteo nessa entrevista falou, olha, não sei o que vai acontecer aqui com a Qualcomm, ela não tá fazendo aquele precinho cano, né, tá sendo injusta na questão das patentes, a gente não sentou para conversar desde o terceiro trimestre de 2018, então não sei o que vai acontecer. Em novembro, o carinha da Qualcomm falou que tava perto de resolver, e aí o chefão da Qualcomm falou, pô, a Apple tá falando isso só pra manchar a nossa credibilidade, e a verdade é que tá, assim, em vias de ser resolvido de um jeito ou de outro. Essas comunicações, obviamente, são bem pensadas, talvez mais pensadas por parte da Apple do que por parte da Qualcomm. Timóteo fazendo a parte dele, né, não tá faturando tanto assim, e a Qualcomm também tá fazendo a parte dela, mas vale lembrar que iPhone tá banido nas vendas proibidas na China e também na Alemanha, né, só a Qualcomm ir apertando o parafuso. E assim, testando teorias mil de segurança, proteção e VPN, inclusive coisa melhor que VPN. Vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, sexta-feira. Abraço pra vocês, até amanhã, tchau, tchau. Qualcatec está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse qualcatec.com.br. Assine o podcast.